Opiniões fortes. O elenco semanal. Boa noite, caros telespectadores. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Opiniões Fortes. Como sempre, estarei aqui convosco todas as quartas-feiras, a esta hora, para debatermos as principais questões da nação. Hoje queria refletir aqui convosco um pouco, fazermos um balanço dos 6, 7 meses do novo governo. Como é do vosso conhecimento, a 20 de março passado, o Movimento para a Democracia venceu as eleições com uma maioria clara e com também promessas claras e concretas, com um programa, com uma proposta que foi avaliado positivamente pelo eleitorado. Neste momento podemos perfeitamente analisar o que foram os 6, 7 meses desta governação. Foram sobretudo para arrumar a casa, recolocar as peças, grande parte das infraestruturas, do aparelho do Estado, posso assim dizer, da máquina do poder, já foi adaptada àquilo que são os interesses e os objetivos do governo. Há muitas mudanças ao nível dos atores, dirigentes, ao nível da administração pública, que são questionáveis em termos de escolha, mas parece-me que o governo tem toda a legitimidade para escolher, fazer as escolhas que achar necessário, com vista a atingir os objetivos que pretende. Portanto, o governo é escolhido para tomar decisões, é responsabilizado pelas suas decisões, portanto, é normal que faça alterações ao nível dos dirigentes do aparelho do Estado. Mas permitam-me, nesta reflexão, destacar algumas áreas em termos de governação. Ao nível da educação, já há muito tempo que nós não assistíamos a contestação, protestos dos estudantes. E neste momento, ao nível do ensino secundário, tem surgido em algumas escolas secundárias alguma contestação relativamente ao estudo das línguas estrangeiras. Ora, o anterior governo tinha implementado em todos os ciclos, mas com uma ênfase muito grande no terceiro ciclo, o estudo de 2 línguas, a introdução de 2 línguas no currículo dos alunos do terceiro ciclo do ensino secundário, inglês e francês. Atualmente, segundo se percebe pelas notícias, algumas escolas retiraram aos alunos o direito de escolherem uma das línguas, o que suscitou naturalmente contestação. O argumento que os alunos têm apresentado faz todo sentido, tendo em conta que estamos num mundo competitivo, estamos num mundo em que o conhecimento diversificado de línguas é uma mais-valia, estamos num país que valoriza o turismo, que valoriza as competências internacionais com vista à inserção internacional dos nossos alunos no mercado global. Portanto, achei pertinente que se tenha a discutir essa questão, mormente numa situação em que o atual governo e o partido que o suporta durante o processo eleitoral, durante a campanha eleitoral, prometeu, para além das 2 línguas já existentes, introduzir uma terceira língua. Falou-se no mandarim, por exemplo, o que, com certeza, teve os seus impactos eleitorais. Portanto, ao nível da educação e do ensino secundário particularmente, faz sentido fazer essa correção, reintroduzir as 2 línguas e trabalhar rapidamente na consolidação dessas 2 línguas e na introdução paulatina de uma terceira língua, e o mandarim seria uma opção interessante. Outras 2 áreas que merecem atenção neste pequeno balanço dos primeiros meses de governação são os transportes e a energia e água, não é? Ao nível dos transportes, é com alguma preocupação que nós assistimos às últimas notícias vindo a público que dão conta da possibilidade de despedimentos nas TACV. A TACV tem sido sempre um problema dos vários governos. Não é fácil, no contexto atual, qualquer país no mundo ter uma companhia de bandeira, ter uma companhia com recursos públicos. Cabo Verde não é um caso isolado neste setor,
Basta analisarmos todos os países, nossos vizinhos, ao nível da costa ocidental da África, as suas companhias de bandeira criadas há 10, 15, 20 anos atrás, praticamente deixaram de existir, porque o mercado é competitivo, porque estamos a falar de um setor muito exigente e os TACV, apesar de todas as dificuldades, têm-se mantido. Tem-se mantido também com forte investimento público, com recurso aos recursos, passa a expressão, do povo cabo-verdiano. Parece-me que a solução de despedimentos é algo que tem estado sempre em cima da mesa, mas não se poderia escolher um governo as propostas em termos eleitorais não foram nesse sentido. Parece-me que se o governo suportado pelo Movimento para a Democracia tivesse assumido essa opção durante o processo eleitoral, tivesse explicitado essa possibilidade, não teria sido escolhido, pelo menos pelos trabalhadores da TACV, com certeza, não é? Parece-me que a opção pelos despedimentos é a opção mais fácil, mas não necessariamente a que mais sustentabilidade dará. É preciso, antes dessa decisão, pareceu-me até um pouco precipitado anunciar já esta possibilidade. O governo, não sei se teve tempo ainda suficiente de analisar as rotas existentes, se são deficitárias ou não, dentro do perfil do pessoal disponível, que pessoal é eventualmente deficitário, a nível dos custos dos transportes, a nível das políticas de aquisições de novos aparelhos. Há muitas questões que precisam ser clarificadas antes de se pôr em cima da mesa a opção de experimentos. Pareceu-me um tanto quanto extemporâneo por essa possibilidade tão cedo. Um último assunto a analisar em relação à governação tem a ver com o aumento dos custos da energia e água. Ora, depois de sabermos que não haverá aumento salarial no ano 2007, no ano econômico de 2007, por conta de não haver aumento, de não ter havido aumento ao nível da inflação, somos confrontados com, diria, entre aspas, brutal aumento ao nível da energia e da água. Bom, aqui entra a questão do papel das agências de regulação. As agências de regulação foram criadas pelo governo anterior, no sentido de serem entidades autónomas que atuam sobre determinadas áreas econômicas, determinadas atividades econômicas e que atuam com uma certa independência em relação ao governo, o que garantia ou garante uma certa objetividade, um certo distanciamento nas tomadas de decisões. Parece-me, se depreendermos, se interpretei devidamente as palavras do Sr. Primeiro-Ministro, parece-me que o atual governo não se revê na figura das agências reguladoras. O que não pode acontecer, como fez o Sr. Primeiro-Ministro, é desculpabilizar-se perante o aumento dos transportes, da energia e da água, imputando essas responsabilidades às agências reguladoras. Se o problema está nas agências reguladoras, o governo tem toda a legitimidade querendo extinguir as agências reguladoras. Portanto, da mesma forma que o governo anterior criou as agências porque considera que são entidades importantes nesse processo regulatório, o atual governo também, se não se revê neste modelo, pode perfeitamente substituí-los. O que não pode é não se responsabilizar por aquilo que são as promessas estabelecidas e por aquilo que é a responsabilidade do governo. Ora, se um governo não tem responsabilidade em nada, então mais vale não ter governo, o que não é o caso, naturalmente não se propõe aqui. O que se propõe é que o governo clarifique. Se quer ter agências, tem e assume o papel que é devido às agências. Se não quer e quer interferir diretamente nos preços, portanto pode extingui-las, tem meios para tal. Assim concluímos mais uma edição do programa Opiniões Fortes. Votos de uma boa semana, estaremos aqui dentro de 8 dias. Boa noite. Opiniões Fortes. As opiniões fazem-se na Tiver.